E aí, tudo bem? Como é que foi Tudo certo. esse ano aí? O primeiro ano do Mirassol na Série A, já tem classificação para Libertadores, time invicto não perdeu uma em casa. O que que isso representa para você, assim, como jogador que viveu esse momento? O time surpreendeu todo mundo, né? Sim. Nós jogadores, assim, desde o começo, nós sempre acreditávamos. Só que a gente não pensava que a gente ia estar ali no pelotão de cima, né? A gente acreditava no nosso trabalho, a gente acreditava em nós sabíamos que nós éramos bons, mas a gente nem imaginava isso. Foi coisa de Deus mesmo. Foi muito bom, de verdade. E teve algum jogo ou momento específico, assim, da campanha que você considera mais marcante? Eu acho que não tem só um, sabe? Uhum. Foram vários. Foram vários momentos assim durante a competição que marcou. Vai ter momento que um jogador marcou, sabe? Que uma fala dele marcou mais. Aí no outro jogo, outro jogador, uma fala dele marcou mais. No outro jogo, outro jogador, é, o jogo dele, o que ele demonstrou dentro de Uhum. campo marcou mais. Então foi algo muito coletivo, assim. Não teve um jogo pra falar, ah, esse foi marcou mais. Eu acho que todo jogo foi marcante. E você já trabalhou com diversos técnicos gigantes assim na carreira, né? Vitor Pereira, Mancini. E qual que é o diferencial do Guanais para esses técnicos assim? Qual que é a principal característica assim? Ah, o Guanais é um ótimo profissional, cara. O trabalho dele tático, assim, técnico, a maneira de pensar o jogo é, é, é muito, como é que eu posso falar? É muito inteligente, entendeu? A maneira como ele pensa o jogo, assim, a maneira que ele monta o time, a estratégia é muito inteligente. E o grupo também abraçou, né? Ele pegou um grupo muito bom para abraçar as ideias dele e acabou que juntou, né? A inteligência dele, a esperteza dele, assim, que de verdade é acima, eu achei muito interessante. E ter um grupo bom na mão. O grupo ajudou bastante também para que o trabalho desse certo. E assim, qual que é o diferencial para um time que assim, uma coisa é você estar jogando num time gigante de São Paulo, um Corinthians, um Palmeiras do São Sim. Paulo, e você joga em casa com o estádio lotado e a torcida empurra, o outro time já entra meio acuado. Agora você jogar no interior, ninguém esperava que um time do interior fosse ganhar tudo em casa, né? Terminar invicto em casa. Qual que é o diferencial assim dessa equipe para os demais que você jogou? E da onde você acha que veio essa força dentro de casa do Mirassol? Era como se fosse uma final, todo jogo, realmente. Eu acho que foi um dos melhores, assim, joguei com jogadores, assim, tecnicamente melhores, essa é a verdade. Eu joguei com muitos bons jogadores que eram um absurdo, mas eu acho que foi o time mais completo, assim, de encaixe que eu já trabalhei. Essa é a verdade. Vou dar um exemplo aqui, do nosso ataque e dos nossos defensores. Nem vou pegar do meio de campo, porque o meio de campo ainda é mais ainda. Mas você pega o ataque, você só tem bons jogadores, pô. Você pega o Christian ali, é um moleque novo que todo jogo ele entrava e ele fazia um gol. Aí tinha o Chico da Costa. Chico da Costa, artilheiro nato. Aí já tem duas peças aí que você fala, muito bons jogadores, independente de quem vai sair jogando. Entendeu? Aí você pegava um ponta, aí um lado era o Alisson, do outro era o Carlinhos. Aí tinha o Negueba também. Entendeu? Aí tinha o Edson Carioca também. Aí você pega esses bons jogadores assim, tipo, um saía, outro entrava no jogo, parecia que não tinha trocado peça, pô. Não tinha. Eu acho que a defesa, o ataque e o meio-campo era tudo do mesmo nível, pô. Então, independente de quem iria sair jogando, o nível tava alto, pô. Tinha características diferentes, tinha, mas o nível era sempre alto, entendeu? Então, é o que eu tô falando. Eu joguei com bons jogadores, muito bons. Graças a Deus por isso, que eu aprendi muito também durante minha carreira. Só que no Mirassol, eu joguei com bons jogadores
que não era 10 jogadores bons. Era 20, 25 jogadores bons. Essa é a diferença. Eu joguei já em elencos que tinha 15 jogadores bons. Entendeu? Tinha 12. Mas no Mirassol tinha, todos eram bons jogadores. Todos. Então qualquer peça que ele mexesse, tava completa, pô. Tava completa. É um Eu tô coletivo que falando se aqui, iguala, né? iguala, exatamente, não tem, não cai o nível, entendeu? Porque a Uhum. gente, nós sabemos, nós estamos no meio do futebol. Você é jornalista, é esportivo, você assiste o jogo, você acompanha. Você sabe que às vezes quando você troca um jogador, o nível cai. E às vezes o nível aumenta o nível, entendeu? Tem essa diferença. Depende do jogador e da característica e o que o jogo tá pedindo, entendeu? Sim, Então, esse foi o diferencial, assim, na minha opinião. É, teve a esperteza do Guanais. Ele é muito inteligente taticamente, muito inteligente mesmo. E teve também isso, pô. As trocas dele, às vezes que nem ele tinha o Chico da Costa, que era um cara mais eu tô dando um exemplo do ataque, tá? tá. Que era um cara mais centroavante. Então ele jogava melhor de costa do que o Christian, entendeu? Só que quando o jogo pedia infiltração, ele trocava e colocava o Christian. Aí o Christian infiltra mais. Só que o Chico da Costa, com o jogo para reter a bola, era melhor. Então ele lia o jogo e ele montava. Ele tinha. E daí o nível não baixava, pô. O nível não baixava. Aí ele pegava um atacante, tipo o Carlinhos. Carlinhos é profundidade. Que velocidade do Carlinhos. Que cara rápido. Aí. Aí ele jogava com o Carlinhos ali na profundidade. O jogo pedia profundidade, ele pegava um cara muito bom. Aí quando o jogo queria a bola no pé, ele colocava o Shailon, um exemplo, pra armar. Então era muito bom, então não caiu o nível. Esse era o diferencial, não caiu o nível, só aumentava, dependendo da característica do jogo, aumentava o nível. E eu vi uma entrevista recente do Reinaldo, ele falando sobre conquistar mais em 2026. Qual que é o objetivo do Mirassol, assim, internamente, o que que vocês já estão falando para 2026, visto que tem uma Libertadores aí, Brasileirão de novo, Série A, Copa do Brasil? Ah, uma das características desse grupo é humildade. Eu acho que foi a humildade que nos colocou em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, no meio de gigantes. Nós sabemos que o primeiro objetivo do Mirassol é a permanência. Nós sabemos disso. Só que esse ano o objetivo também era a permanência. Só que chegou no momento que o objetivo não era mais a permanência, era a Libertadores. E a princípio, nós queremos, o primeiro objetivo é a permanência. O segundo é conquistar mais. É isso mesmo que o Reinaldo falou. É crescer, é ir para lugares maiores, é deixar o clube desenvolver ainda mais, os jogadores desenvolver mais, os profissionais desenvolver mais. O primeiro objetivo é a permanência. Depois a gente vai pensar em Libertadores, pensar em título, e brigar lá em cima. Perfeito. E agora falando um pouco sobre você. No Corinthians você marcou alguns gols ali, principalmente eu acompanhei você na Copinha, porque pô, eu te conheço do Bruder. Você era É 99 do mesmo? Cruzeiro, e eu era 97. Eu jogava com o William, Cara, o Felipe eu Luizinho sei, o lá, William, eu lembro. O William ainda Samuel, joga? Eu lembro do Samuca. William. O William não joga. O William não joga. Não, né? Dos Lembro. 97, o Isaac. O Isaac tá no Guarani. Eu encontrei o Isaac. Pô, joguei contra ele. Onde ele tava? Eu acho que ele tava no Guarani, pô. Joguei Ele, contra ele ano retrasado. Ano sim. retrasado. Era Guarani ou era Grêmio? Grêmio. É, no Grêmio ele ficou uns 4 aninhos ali. É, foi no Grêmio. Eu encontrei ele. Ele falou, o Isaac lá do Bruno. Aí eu lembrei dele, pô. Eu Muito lembrei da dele, hora. eu lembrei Da hora. dele, lembrei dele. Então, era 697. Então, tipo, eu sempre te vi ali. Você era o Budiguinha. Isso Inclusive, mesmo. por que Budiguinha, cara? Por que apelido aí? E alguém do profissional sabe desse apelido aí? Cara, meus amigos pessoais sabem, né? Mas das antigas, fala aí, Budiga, não sei o quê. Já Na era. Agora verdade, todo mundo vai Budiga. saber. É. Na verdade, é por conta do Jorge, realmente por conta do Bruder mesmo, Jorge Bruder. Porque meu irmão jogou lá antes de mim. E o apelido dele, disso eu não sei, cara. Por quê? Era Budiga.
Eu acho que era porque tinha outro Ricardo, o nome dele era Ricardo, aí tinha outro Ricardo no grupo, eu não sei te dizer isso, essa informação, e o apelido dele ficou Budiga. Aí quando eu cheguei lá, meu pai falou, eu só jogava futsal no Corinthians, né? Aí Uhum. eu tava, meu pai, vou colocar você pra jogar campo, aí me levou pra lá. Aí a primeira coisa que eu cheguei foi o Mundinho, o César, Uhum. o Keké, o pessoal lá falou, ó o Budiguinha aí, ó o Budiguinha aí. Aí eu Já falo, era. eu nem sabia quem era, e eu fui saber depois, né? Por conta do meu irmão. Aí meu irmão foi lá, o pessoal chamando ele de Budiga, eu falei, ah, agora eu entendi porque é Budiguinha. Aí já era, pegou, aí qualquer coisa, Budiguinha, Budiguinha. Que Até da hora. hoje, quando eu vou lá falar com. Às vezes eu vou. Quando eu tenho tempo, né? Eu vou lá ver o Budinho, daí o Barbosinha, o Budiguinha, ele me chama de Budiguinha, eu lembro na hora, assim. Não, Mas pô, os amigos pessoais sabem. quando eu vi a sua copinha, que você fez uma porrada de gol lá, eu falei, caramba, o Budiguinha, mano, ele tá no Corinthians e tal ainda, tá jogando. Aí tava Rony atrás, eu falei, ó, o nome dele é Rony, velho. Foi, meu. Eu que eu eu até colocaria o nome na camiseta, né? Só que como passou o tempo assim aí no Corinthians, ninguém me chamava de Budiguinha. Só tinha um moleque lá que me chamava de Budiguinha, que na época que chegou no Sub-11 lá, foi os moleques do Jorge Bruden comigo. Hum, Aí uns me chamavam de Budiguinha. Aí tem um que. Aí foi passando o tempo, né? Futebol é aquilo. É, vai sendo dispensado, vai trocando de clube. E daí ficou um que é meu amigo pessoal. E ele lembrou que os meninos me chamavam de Budiguinha. E daí até hoje ele me chama de Budiguinha. Ele que falou, da hora. Budiga, como é que você tá? E daqueles 99 lá, quem mais virou, você lembra? Cara, daqueles 99, Tinha o Bruno eu lembro. Moicano. O Moicano, tá jogando, tá na Itália. Pô, que da hora. Ele tá na Itália. Eu não sei o time que ele tá. Eu acho que. Não sei se é a terceira divisão da Itália, alguma coisa assim, terceira ou Legal. quarta. Moicano é o que eu mais falo, assim. Então, seu estilo de jogo no Corinthians, você marcou alguns gols ali, principalmente na base, né? Você acha que o profissional mudou um pouco o seu estilo, assim, principalmente depois do Corinthians, ou você simplesmente foi um acaso de não, uma bola não entrar às vezes, ou você tá mais Ah, jogando mais à frente da área, pisando menos na área? teve a diferença, né? Porque eu passei de segundo volante para primeiro volante. Quando eu tava atuando mais de segundo volante, com o próprio Silvinho, eu cheguei até a marcar mais gols no profissional, né? Até na minha estreia com o Coelho ali, quando eu passei a virar primeiro volante, eu já não tive tanta liberdade, né? A minha função mudou. E eu comecei no Mirassol até esse ano de segundo volante com Barroca. E eu atacava mais, chegava com mais liberdade também. Fiz alguns bons jogos com o Barroca. E depois eu voltei para jogar de primeiro novamente com o Guanais. Eu acho que muda muito a característica de primeiro para segundo, sabe? De chegar mais perto do gol. Acho que quanto mais próximo do gol você tá, mais chance você tem de fazer gol. E de primeiro mudou um pouco. E também me ajudou. Como é que eu posso falar? Me ajudou porque hoje eu tenho facilidade de jogar nas duas posições. No começo eu tava com dificuldade. Tinha muita dificuldade. Principalmente a preparação na categoria de base assim foi importante para mim. E no profissional foi mais importante ainda. Que eu peguei ali o Fábio Carilli, que me subiu o profissional. Quando eu cheguei no profissional, eu precisava melhorar muito, cara. Eu precisava melhorar muito, porque o nível é diferente. Eu não tava pronto. Cheguei no profissional, eu não tava pronto. E daí veio o Silvinho, também, outro grande profissional. Também me preparou mais ainda. E, e daí foi mudando característica, né? Foi mudando o treinador e foi me utilizando em outras características. Hoje, com o próprio Mancini no Atlético Goianiense, eu joguei de lateral direito. E eu fiz bons jogos, cheguei a marcar gol, tudo.
E a característica da posição muda um pouco. Eu sei que quando eu jogar de primeiro, eu vou construir, mas eu também preciso marcar. Eu preciso saber atacar marcando. E eu sei que quando eu jogar de segundo, eu vou ter uma liberdade maior de atacar e não atacar marcando, sabe? Porque quando você ataca marcando, você tem as bolas nos seus pés, só Mas que é você tem que estar atento ao contra-ataque. Toda hora responsabilidade, de. né? Exatamente. E quando você tá de segundo, você fala, opa, eu posso pisar na área. Porque você sabe que tem o primeiro volante lá já fazendo essa leitura. Então, é mais essa mudança de posição. E graças a Deus, eu tenho facilidade assim de jogar nas duas posições, assim. Tenho bastante facilidade hoje, né? Tô falando hoje com 26 anos. Não quando eu tava com 22, não Uhum. quando eu tava com 21, com 20 anos. Que foi o momento que eu tava ainda me preparando, assim, pronto, mas ainda tava me preparando porque tava faltando alguma coisa. E quais foram os maiores desafios assim que você teve na carreira para você chegar? Acho que não só até o profissional, mas ali se firmar no Corinthians, no time de cima, porque quando você tá num time grande, pô, imagino que deve ser muito difícil para Sim, você ficar ali no grupo, né? No principal, muita gente é emprestada, muita gente desce de novo para a base, enfim, sim. dispensado. O que que você acha? Quais foram os maiores desafios para você assim até agora no profissional? Acho que chegar no profissional é muito difícil, mas é mais difícil pelas condições. Pouca verba, demanda tempo, demanda muito desgaste físico, porque eu acordava 5 horas da manhã todo dia. Acordava 5 horas, aí tinha que ir para a escola. Aí chegava na escola, aí saía 1 hora. Aí saía 1 hora, pegava um ônibus para ir treinar. O treino no Corinthians começava 3 horas, 3h30. Aí começava a treinar campo, isso quando tava treinando campo só. Aí acabava, ia sair de lá do Parque São Jorge 6 horas, 6h30. Aí voltava pra casa, tava em casa 8, 9, por aí. Isso quando eu só comecei a jogar campo. E, e daí no outro dia era a mesma coisa. E daí eu jogava futsal também. Aí o que que acontecia? O treino de futsal era 7 horas da noite. Aí quando tinha treino de futsal era 2 vezes na semana. Eu chegava meia-noite pra acordar às 5. E Hum. daí a demanda de tempo e verba, que eu não tinha dinheiro. Meu pai foi um herói, pô. Meu super-herói, meu Superman foi meu pai. Aí meu pai, pô, meu pai foi fogo. Assim, eu nunca passei fome graças ao meu pai. Nunca comi as melhores comidas do mundo, assim, naquela época, né? Nunca comia o que eu queria, né? Mas eu comia o necessário, eu tinha em casa. Mas por conta do meu pai. Por isso que é difícil chegar. Foi difícil chegar. Foi muito difícil. Se não fosse meu pai hoje, eu não seria jogador de futebol. Essa é a realidade. Se não fosse meu pai e minha mãe também. Minha mãe também foi muito importante pra mim. E daí é difícil chegar. Mas nesse aspecto de tempo, de fazer o que precisa ser feito. Eu tinha que estudar, eu não podia largar os estudos. Eu tinha que me formar, pô, na escola. E eu tinha que treinar muito bem, eu tinha que jogar muito bem. Então eu não tinha folga nenhuma. Não tinha, não. Pô, eu chegava em casa, eu te juro, eu chegava em casa, mano. Às vezes eu dava 2 colheradas na comida e já dormia, pô, de tão cansado que eu tava. De tão cansado que eu tava. Então isso foi muito difícil assim pra mim, acordar cedo. Mas foi bom. Foi bom que me preparou. Isso me preparou. Acordar cedo, essa loucura. Pegando metrô, ônibus. Eu pegava 4 horas, pô, por dia de metrô e de ônibus. Eu pegava 2 horas pra ir e 2 horas pra voltar.
Era assim, porque eu ganhei uma bolsa particular lá na Zona Leste. E eu morava no Parque Santo Antônio. Aí eu, pô, era loucura, era loucura. Zona Sul, Enfim, Zona Leste. fazia isso. Aí era 2 horas, 1 hora e meia brincando. Aí era pra ir. Aí era pra voltar também, a mesma coisa. Aí da escola eu tinha que pegar um ônibus pra ir pro Corinthians. Aí era loucura, loucura. Enfim, e o difícil no profissional é se manter. As pessoas pensam que é fácil se manter. É difícil se manter. Os dois são muito difíceis, só que são dificuldades diferentes. São dificuldades diferentes. Se manter é muito difícil profissional, mental. Lidar sob pressão o tempo todo. O Corinthians você tá lidando sob pressão o tempo todo. Se o cara não for, não tiver um mental bom, ele não joga no Corinthians. Não joga, não joga. Ele não entra em campo. Ele não consegue, não consegue. O cara tem que ser homem mesmo. Tem que ser homem de verdade, assim. Ter um mental bom. E ir lá falar, eu tô aqui e eu vou fazer. Precisa ser feito isso? Eu vou fazer isso. Fazer o que precisa ser feito. E quando É você mais, diz essa parte do mental e dessa parte de jogar no Corinthians, você diz só a parte campo, você diz a parte extra-campo, você diz rede social, você diz tudo isso eu, englobado? eu digo tudo isso. Eu digo tudo isso porque eu tava na copinha, eu acho que eu tinha 3 mil seguidores. Daí acabou a copinha, eu fui pra 20 mil seguidores. Que eu era um dos artilheiros do time e eu tava fazendo muito gol, foi coisa de Deus. Eu subi profissional, eu estreiei no profissional, eu tinha 20 mil. Eu fiz o gol contra o Bahia. Em menos de 24 horas eu tinha 100 mil seguidores. 100 mil seguidores em menos de 24 horas. Eu ganhei 80 mil seguidores em menos de 24 horas. Pra quem não era, eu ia, pra quem ia no mercado e ninguém conhecia. Depois desse dia, no outro dia eu fui no mercado, eu ia no shopping, restaurante, todo mundo me conhecia. Então é bizarro. O Corinthians é bizarro. É bizarro. As pessoas não têm dimensão o que é o Corinthians, não tem dimensão. Quem tá lá dentro, os torcedores entendem isso, mas Uhum. tem muita pessoa que não entende. Então o mental é muito importante lá. É muito importante, é muito importante. E Muito aí importante. Se manter é muito importante. o comentário que tinha ali sua família, seus amigos ali, que tinha 20 comentários na foto, começa a ter 5.000. Aí tem gente Exata, criticando, tem gente motivando. exatamente. É. Vai ter os dois lados. Eu costumo até falar que os torcedores do Corinthians, todo lugar que eu vou, gostam de mim. Os caras falam comigo, gostam de mim. Só que eu também fui muito odiado também. Eu fui muito odiado. E E daí hoje, tipo, eu já não tô mais no Corinthians. E hoje eu sou um cara muito grato pelo Corinthians, muito mesmo, porque ele me preparou. Eu tenho certeza que qualquer lugar que eu for jogar, eu tô pronto, por tudo que eu vivi dentro do clube. E hoje eu falo com os torcedores, eles falam, não, o Rony, tal, tal. Eu acho que o que fica, às vezes, é a pessoa que você é. Às vezes a gente fica falando de futebol, 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 mas o que fica é a pessoa que você é. Qual é o exemplo que você dá? E o que me deixa mais feliz não é nem quando o torcedor ele chega em mim. Muito torcedor chega em mim e fala, pô, você é raçudo, você dava vida, deu carrinho de cabeça. Mas eles sempre comentam assim, você é um menino bom, você foi um cara do bem. E eu tento ser assim, qualquer clube que eu for, qualquer lugar que eu trabalhar, eu tento ser profissional e um cara do bem. E se isso marcou no Corinthians, eu fico muito feliz por isso. Eu fui criado dentro do clube a vida inteira. Eu acho que o meu maior marco no Corinthians foi esse, de fazer as coisas certas, de ser uma pessoa honesta. E o Corinthians me ensinou, além dos meus pais terem me ensinado a ser uma pessoa melhor, a crescer como um profissional e a crescer principalmente esse caráter que me formou. Então, essa é a maior gratidão que eu tenho pelo Corinthians. Todo jogador de futebol, essa é a minha maneira de pensar. Teria que jogar no Corinthians ali pelo menos um dia pra sentir na pele. Eu sei que tem muito jogador que, nos clubes que eu passei, tem muito jogador que fala assim, pô, eu queria jogar no Coringão, tal, tal. A torcida é fera. Todos falam isso, pô. Aí quando eu tava no Corinthians,
era sempre todo jogo lotado. Foi o que você acabou de falar no começo da entrevista. Todos os jogos, todos os jogos. A média era 30 mil, 35 mil. E daí, quando eu saí do Corinthians, eu comecei a perceber, tipo assim, às vezes eu ia jogar contra outro time e eu falava, pô, quando eu vi aqui com o Corinthians, isso aqui tava abarrotado, sabe? Aí fui jogar em outro estádio. Eu falei, cara, quando eu vim aqui com o Corinthians, isso aqui tava abarrotado, todo mundo vai, sabe? Então a grande diferença é que o Corinthians assim é muito grande assim, é muito grande assim o tamanho do clube. É, às vezes quando você tá lá dentro, você não tem dimensão, mas quando você sai, eu graças a Deus tive essas duas oportunidades de olhar de estar lá, também de olhar do lado de fora da grandeza do clube, assim. Ó, a gente tem mais 10 minutinhos aqui. Vou tentar ser rápido agora. Você estava falando sobre família um pouco antes, aí você falou do seu pai e da sua mãe. E o seu irmão, eu sei que tem uma história, mas eu sei muito por cima. Mas você pode contar um pouquinho, rapidinho? Posso, posso. O que você quer saber da história? Como que é? Se ele era jogador, ele tava para ser jogador, o que Ah, aconteceu também? sim. É, meu irmão, como eu falei, jogou no Jorge Bruders também. Uhum. E meu irmão, ele sempre jogou. Ele se tornou profissional. Jogou no Taboão da Serra, jogou no Inter de Limeira, jogou. Ele rodou um pouquinho, não sei todos os clubes. Eu sei mais os que marcaram, assim, que eu fui no estádio assisti-lo. Eu era muito pequeno, então eu lembro do Taboão da Serra e da Inter de Limeira. E, e ele chegou a assinar um contrato profissional com o Palmeiras, né? O Palmeiras contratou ele. E naquela Que, época tinha Palmeiras B, né? Hoje não tem mais, era juniores. que ano Hoje que ele não tem era? mais. 8-4 eu acho. Tá. Só pra. E, e aí ele chegou no profissional do Palmeiras. E eu lembro que uma vez teve uma conversa com ele e ele falou assim pra mim: todos os clubes pequenos que eu tinha passado, Rony, ele só tinha feito exame de coração deitado. Aquele que você faz deitado faz o ultrassom. E O nunca deu eletro. nada. É. E quando ele foi pro Palmeiras, ele falou que fez uma porrada de exame do coração. E foi quando acusou o problema no coração dele. Foi quando realmente acusou um problema, não lembro o nome direito. E, e daí, a partir daquele momento que acusou, ele assinou 3 anos, já tinha assinado 3 anos de contrato com o Palmeiras. Deus foi bom com ele, que ele assinou o Palmeiras também no momento. Já assinou o contrato antes dos exames, né? E quando deu problema no coração, acusou depois, ele já tinha o contrato, ele cumpriu os 3 anos, o Palmeiras pagou. Só que depois daquilo ali, que acabou o contrato, sumiu. Também não teve mais apoio nenhum do Palmeiras, não teve mais apoio nenhum de ninguém. Essa é a verdade. E ele também não foi atrás, meu irmão também não foi atrás. Ele entrou, quando acusou o problema no coração dele, ele ficou 3 anos, entrou em depressão. Porque ele não podia mais jogar futebol. Então ele começou a beber muito, meu irmão começou a sair muito, começou a quebrar a cara, começou a gastar tudo que tinha, né? Naquela época ele foi o maior contrato da vida dele, né? A gente tá falando aqui de R$ 1.500. Isso em 2004, 2005. E ele era um menino novo também, e ele gastou tudo, cara. Farra, bebida. E eu via meu irmão chegar de madrugada bêbado. Eu via minha mãe sem dormir, e eu via meu pai também preocupado. E além de tudo, eu consegui enxergar no meu irmão a tristeza dele, pô, de não se tornar jogador de futebol. Eu consegui enxergar nele a vontade dele, o desejo que ele tinha. Por mais que ele entrou em depressão, o coração dele era bom. O coração dele era bom porque ele queria ter virado jogador de futebol. Ele falava assim pra mim: meu sonho é se tornar um jogador de futebol, dar um sítio pros meus pais,
dar uma casa pra minha mãe, dar não sei o que, ajudar minha família. E isso ele sempre me passou. O coração dele era bom. Só que chegou nesse momento que ele entrou em depressão e daí se passou 10 anos disso, né? Do problema no coração. E ele jogando na várzea, ele continuou jogando na várzea. E parece que era coisa bizarra. Eu saí com ele, eu fui ver meu sobrinho acho que tinha 5 anos, tava entrando na escolinha. E meu irmão tava um mês sem beber. Meu irmão tava ficando um mês sem beber, e tal. Aí eu fui falar com ele e tal. Falei, aí sim, pô, tá, parou de. Ó, ele ficou 10 anos nessa vida ainda, cara. Nessa vida, era complicado. E com meu sobrinho e tal, aí ele ficou um mês sem beber e tava feliz e tal. Aí no carro ele falou, acho que eu não tenho problema de coração não, pô, jogo na várzea até hoje, nunca me aconteceu nada, ele falou pra mim. E daí eu falei pra ele, cara, eu também acredito em você, pô, tu joga na várzea todo final de semana, quase direto e nunca aconteceu nada. E passou um mês, ele na várzea jogando, caiu e morreu. Um mês que a gente tinha tido essa conversa. Ele na várzea jogando, ele caiu e morreu. De 10 anos que tinha feito o exame. Como é bizarro. Loucura. E antes disso tudo acontecer, nessa conversa que a gente teve, nesse mesmo dia que ele me falou que não tinha problema no coração, ele falou assim pra mim: promete que vai virar jogador de futebol pra mim. Você nunca vai gastar dinheiro com bebida, nunca vai gastar dinheiro com festa. Meu, gasta dinheiro com comida, gasta dinheiro com as suas roupas, mas nunca com bebida. Bebida não presta, tal. Promete pra mim que vai se tornar jogador de futebol. E daí eu falei, ele com o olho cheio de lágrima e eu também. Eu falei, eu prometo que eu vou me tornar jogador de futebol. E foi, depois daquilo lá, a minha tristeza foi ele não ter me visto atuando como jogador de futebol, sabe? Não ter me visto vivo assim. Mas é tudo da maneira que Deus quer, né? Não da maneira que a gente quer. Sim, com E a certeza. minha tristeza é essa de ter realizado o sonho dele, ter realizado o meu sonho também, que ele deixou mais forte ainda. Eu comecei a jogar futebol por conta dele. Eu fui no estádio lá com 4, 3 anos assistir, falei, meu irmão joga futebol, vou jogar por conta dele. Então foi por conta dele. Ele foi minha inspiração para começar a jogar. E até os dias de hoje, a gente lembra, né? Quem tem um ente querido sempre lembra, sabe? E eu sei que foi Deus que fez isso na minha vida, me fez se tornar jogador profissional. E foi Deus que, tipo, que quis que eu tivesse essa inspiração dentro de casa, que era o meu irmão. Eu entendo isso hoje. Já sofri muito por não compreender a Deus, mas hoje Deus tem me ensinado muito. Isso teve que acontecer, ele teve que passar por isso, ele teve que me ensinar. E me ensinou que a vida não é isso. Deus nos promete salvação, Deus nos promete a vida eterna. Deus não nos promete esse glamour da vida, essa beleza que todo mundo fala. A beleza da vida é Jesus Cristo, entendeu? E a gente não consegue enxergar. E Jesus Cristo preparou isso pra mim. Preparou isso pro meu irmão, preparou isso pra minha família. E graças a Deus por isso. Ô, Henrique, com certeza ele tá orgulhoso de onde ele estiver. Aí, você, pô, É, jogou no Corinthians, profissional, tá brilhando aí na Série é, A. Legal vamos demais. lá. E, ó, pra encerrar, porque a gente realmente tem um minuto, tá marcando aqui em Eu falei demais, irmão. nada, que isso, que isso. E vai ser só um bate-bola rapidinho, assim, pra gente Sim, encerrar. Ó, o vamos cara mais lá. resenha do elenco do Mirassol. Reinaldo. Reinaldo, disparado. O jogador mais habilidoso que você já jogou junto. William, tá no O Grêmio. meia mais habilidoso e chato que você já marcou na Série A. Chato. Tem muito cara bom, pô. Mas eu vou colocar uma Arrascaeta. Legal. Seu ídolo no futebol? Vou dar uma moral pro Juliano. Juliano que tá no Atlético Paranaense. O cara é fera no futebol e fora de campo. E o gol mais bonito que você já fez? Falam que tem vídeo aí pra gente pegar, hein? Ó, eu eu gosto do gol que eu fiz contra o Atlético Paranaense, que o tio Fábio cruzou pra mim.
Bom demais. de cabeça. Bom demais. Muito obrigado Precisando pelo. aí, cara, pode chamar, fique em paz aí. Tamo Muito. junto. Se tiver um ingresso para assistir o Mirassol no Paulistão, é para mandar pra gente também. Pode deixar, pode Eu deixar. Só estarei lá. avisa com antecedência, só avisa com antecedência. Valeu, Rony. Tudo de bom Valeu, sempre. se cuida aí.